Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, bem-vindo, família da fé, estamos juntos mais uma vez aí com vocês, né? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o momento é agora, se inscreva hoje mesmo, já deixa o seu like, principalmente você que já sabe que vem coisas boas por aí. E aqui está um livro de fato feito, que é o livro A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras dentro do Sistema Religioso. Como é que você vai fazer para adquirir esse livro? Entre em contato comigo agora mesmo, tá legal? Que eu estou aqui e eu tenho aqui o pessoal que pode te atender e realmente a gente já vai passar para vocês como vocês vão fazer para adquirir. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Então, nesta mensagem, nós vamos abordar alguns textos na Bíblia que falam sobre a vinda de Jesus. E vamos mostrar alguns personagens envolvidos nesse texto que teriam que estar vivos, esperando essa vinda acontecer, né? É por isso que eu sempre falo, abençoado, vem pra graça que eu te... Agora é a hora da palavra. Vamos então ao primeiro texto, onde vai mostrar personagens que hoje teriam que estar vivos se Jesus ainda não tivesse voltado, ou se Jesus ainda vai vir um dia. Vamos ver. O primeiro está lá em Mateus capítulo 16, versículos 27 e 28, que diz: Porque o Filho do Homem vem na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo a sua obra. Em verdade vos digo que sois os 150 que não provarão a morte. Atenção, o texto está falando de 150 pessoas que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Meus queridos, está aí o primeiro texto e ele é bem claro. Ele fala da vinda de Jesus. E se a vinda não aconteceu ainda, onde estão esses 150 Highlanders, né? Vivos aí? Onde estão? Pergunta, meu querido, para o seu pastor, que nessa hora deve estar ocupado com as eleições deste ano, né? Pergunte a ele, onde estão essas 150 pessoas? Vocês notam que eu estou usando a versão, né, do Novo Testamento e ela é tão maravilhosa que ela dá até número, né, abençoado? É por isso que o sistema religioso abandonou, porque eles teriam que dar contas aí desses 150, né? Porque algumas versões falam, Jesus fala que há alguns que estão aqui, e essa Bíblia é mais enfática, mais direta, ela fala 150 pessoas. Mas está aí o texto. E agora a pergunta, cadê esses personagens se Jesus ainda vai voltar, meu amado? Pergunta aí para o seu líder. E não vem com essa história não de dizer que esse texto aí Jesus está falando de um outro tempo. Não, porque muitos religiosos, queridos, afirmam que a vinda de Jesus foi dividida, né? Muitos até creem que, como nós cremos, que Jesus veio no ano 70 depois de Cristo. Só que eles acreditam que ainda vai ter uma outra vinda. Jesus está vindo para julgar o mundo. Afinal de contas, de quantas alianças é composto a Bíblia?
Porque se nós formos crer que existe mais uma vinda de Jesus, seria a terceira. Amados, eu só sei de 2 alianças, mas o sistema está inventando mais de uma. E aí o problema é deles, né, abençoado? Mas me respondem aí, cadê essas pessoas, essas 150 pessoas que teriam que estar vivas esperando Jesus vir? Vamos agora ao segundo texto que está em João capítulo 21, a partir do verso 17. Então aqui surge uma conversa importante entre Jesus, João e Pedro. Tá? Pedro, muito preocupado, após Jesus informar que ele iria morrer, que é o contexto que eu estou explicando para você, Jesus só não disse como Pedro ia morrer, mas disse que ele iria morrer. E anuncia a morte de Pedro. Então Pedro, preocupado com o destino de João, ele pergunta, vamos ler então, agora a partir do verso 19, que diz, João capítulo 21, versículo 19 e 20, que diz, Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus, está falando de Pedro. Então Jesus lhe disse, siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, no caso aí João. Aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntando, Senhor, quem o trairá? Agora, será que Pedro esperava realmente uma resposta igual ao que foi dada a ele, né? Ou seja, será que Pedro estava especulando ali? Não, Jesus vai falar que João também vai morrer. E Jesus surpreende a todos no versículo 21 e 22, falando a respeito do apóstolo ou do discípulo João. Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Amados, é claro que aí Jesus não está dizendo com certeza, né? Jesus não está afirmando que que João iria estar vivo. A bem na verdade isso parece mais um fora, né? Mas também Jesus não fechou a ideia a respeito da vinda dele com a vida de João, concordam? Isso mostra também uma possibilidade, até porque a vinda de Jesus ela foi bem detalhada, né? Jesus não disse que iria vir num futuro incerto, indeterminado. Não, Jesus disse que seria para aquela geração. E João estava incluído naquela geração, né, abençoado? Sim ou não? João estava incluído aí, nessa geração de Jesus. E Jesus veio no ano 70 depois de Cristo. E João morreu depois do ano 70. E isso é um fato aceito por todos, inclusive por vossos pastores e padres. Então, nós podemos concluir aqui que Jesus profetizou que João estaria vivo. Agora, se Jesus ainda vai vir, como pregam eles, né, não tinha nem por que Jesus abordar um assunto desses, não é verdade? Concordam comigo? Se Jesus ainda iria vir num futuro lá para frente, ele sabia que João não está vivo. Então ele não ia jogar a conversa fora, né? Então, para o sistema religioso, Jesus estava brincando com Pedro e João. Só que nós não entendemos dessa forma, tá bom, abençoado? Se você pensa igual a mim e sabe que Jesus não estava brincando, onde está João? Esse teria que estar vivo. Vai lá agora no seu líder, pastor, padre, me diga aqui onde está João. Peça a ele, abençoado. Peça o endereço do discípulo João, porque tem que estar vivo. Aproveita e coloca aí também que se João estiver vivo, eu vou lá pegar um autógrafo com ele. Então o fato é que Jesus deixou bem claro isso. Olha, João, você pode estar vivo. Se Jesus falou que ele poderia estar vivo, e se hoje nós crermos que Jesus ainda vai vir, João teria que estar vivo. Então Jesus é mentiroso. Ou então Jesus é mentiroso. Ok? Vamos ao terceiro texto. E ele disse que alguns sacerdotes que estavam assistindo ao seu julgamento, Jesus sendo julgado, ele disse aos seus espectadores ali de julgamento que alguns ali veriam ele vir nas nuvens. Vamos ver o texto? Mateus capítulo 26, versículo 4. Vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 64. Tá bom? Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Tá claro o texto aí? Então, queridos, o contexto é esse que eu te falei. Jesus estava sendo interrogado e os sacerdotes arrumaram um monte de testemunhas que acusaram Jesus.
Porém, nenhuma dessas acusações atingiu um nível que o sumo sacerdote estava querendo para condenar Jesus à morte. Então, em um determinado momento, o sumo sacerdote, usando uma prerrogativa da lei daqueles dias, em que se o acusado não respondesse quando o sumo sacerdote se manifestasse, esse condenado ou essa pessoa que estava sendo julgada, ela iria ser condenada sem defesa, ou seja, sem ouvir, sem dar uma palavra. Você sabe qual é? Mateus capítulo 26, versículo anterior, versículo 63. Está ali, vamos ver o que o sumo sacerdote, a prerrogativa do sumo sacerdote. E disse ali, e Jesus adormeceu. Olha que interessante na versão Textus Receptus, né? E o sumo sacerdote respondeu e disse-lhe: eu te conjuro contra o Deus vivo, que me disseste, tu és o Cristo, o Filho de Deus? Então essa é a prerrogativa. Quando o sumo sacerdote falava isso em um julgamento, o acusado era obrigado a falar, porque senão ele seria acusado daquilo que ele estava, ou ele seria condenado daquilo que ele estava sendo acusado. Então Jesus, no meio do julgamento, né, talvez não aguentando ali, porque Jesus estava sofrendo, né, adormece. Então o sumo sacerdote ele faz essa pergunta fatal. Então Jesus, né, diz que ele viria no céu. E aquelas pessoas que estavam ali, muitos veriam Jesus vir nas nuvens. E isso era uma blasfêmia segundo o sistema religioso da época. Jesus disse isso, que alguns o veriam. E esse foi o motivo pelo qual Jesus foi morto. Agora, amados, se esse texto aí é verdade, e nós cremos que é, porque Jesus não mente, onde estão alguns daqueles homens que estavam assistindo, ou sacerdotes, né, que estavam assistindo ali o julgamento daqueles dias? E que Jesus disse que essas pessoas veriam o Filho do Homem vir nas nuvens. Aonde está? Porque se Jesus ainda vai vir, esses homens têm que estar vivos, sim ou não? Pergunta lá, abençoado. Mostra esse texto aí para o teu pastor, para o teu padre, e pergunte a ele onde estão. Porque não foi o sumo sacerdote, porque esse sumo sacerdote aí, ele morreu. Então vamos a mais um texto? Vamos lá. E se encontra em Tessalonicenses. Vamos ver o que Paulo tem a dizer sobre alguns personagens que podem estar vivos hoje esperando a vinda de Jesus aí. Vamos ver? Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Meus amados irmãos, se Paulo esperasse que Jesus viria para um futuro indeterminado e incerto, que não fosse a geração dele, porque Paulo tinha o contexto do Sermão da Montanha, porque ele foi ao terceiro céu e foi revelado a ele tudo o que Jesus fez e disse em vida. Então, se Paulo não estivesse esperando o Jesus para aquela geração, ele iria usar esse termo ali, nós, os que ainda estivermos vivos? Claro que não. E isso aqui, para aqueles dias, era motivo de alegria, porque muitos já estavam desesperançosos. Muitos já não acreditavam mais na vinda de Jesus. Porém, Paulo diz que os que ainda estiverem vivos serão também arrebatados. Ou seja, tanto os vivos e mortos daqueles dias seriam arrebatados, que era para eles manterem a esperança acesa. Agora, se formos levar a vinda de Jesus para os dias de hoje, o que temos que cobrar de quem prega isso? Cadê os irmãos de Tessalônica? Cadê, abençoados? Pede aí ao seu candidato para te mostrar onde estão esses irmãos de Tessalônica. Então, queridos, o futurismo é furada, porque a conta não fecha, amados. Não adianta que não fecha. Pergunta aí. Agora vamos ao último texto dessa mensagem, se encontra em Apocalipse. Aqui o texto faz referência aos soldados que crucificaram Jesus. Se você na sua cidade avistar um soldado romano do primeiro século, me avisa, tá bom? Você vai ficar bilionário. Veja o que João escreveu sobre esse fato. Só lembrando, queridos, que Apocalipse foi escrito para alguns destinatários não desses dias, que não somos nós. E se Jesus ainda vai vir, os líderes das 7 igrejas da Ásia, ao qual foi destinado o Apocalipse, eles teriam que estar vivos para receber as recomendações de João, porque esse é o contexto do Apocalipse.
Então são outros que têm que estar vivos. Cadê os pastores das 7 igrejas da Ásia? Mas vamos ao texto. Isso se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz: Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Cadê os soldados romanos? Onde estão? Porque se Jesus ainda vai vir nas nuvens, essas pessoas têm que estar em algum lugar. Meus queridos, isso seria engraçado se não fosse trágico. Sabe por que o seu líder religioso fechou a Bíblia? É porque o seu líder não crê mais na vinda de Jesus. Na verdade, o seu líder não crê nem na vinda, nem em Jesus e muito menos em Deus. Assim está o sistema religioso. E hoje está exposto para todos que esse movimento que está na Terra aí há mais de 2000 anos nunca teve nada de cristianismo. Pega a história deles aí para ver. Vai ler a história deles, uma história totalmente voltada para seus próprios benefícios. E nós nascemos com esse aguilhão aí em nossas vidas. Mas hoje glorificamos a Deus por ter nos iluminado, primeiro em relação à graça, agora mais recentemente em relação à vinda dele, que ocorreu onde? No ano 70 depois de Cristo. Com o quê? Com a queda do Templo de Jerusalém e a cidade destruída. E nós cremos nisto por todas essas evidências que eu trouxe na mensagem de hoje. Eu creio que Jesus veio no ano 70 depois de Cristo, porque aquelas 150 pessoas que eu comecei lendo passaram pelo ano 70, porque é totalmente viável que isso tenha acontecido, porque Mateus capítulo 23, versículo 34, diz que a vinda se daria em torno de uma geração de 40 anos. Nós cremos que ele veio no ano 70 depois de Cristo, porque João estava vivo e passou pelo ano 70, dentro do tempo que Jesus marcou. Eu creio em sua vinda consumada porque explica porque Jesus disse que alguns que estavam assistindo o seu julgamento ficariam vivos no ano 70, porque ainda era o tempo de 40 anos. Eu creio na sua vinda no ano 70 porque Paulo estava animando aquela geração de 40 anos aos irmãos em Tessalônica, dizendo que muitos ali não morreriam, mas seriam transformados. Eu creio que isso ocorreu porque o próprio João disse que os soldados que crucificaram a Jesus estariam vivos na sua vinda. E acima de tudo eu creio nisto, porque dizemos que Jesus sempre foi verdadeiro e que sua palavra continua entre nós, digna de toda aceitação, como ele mesmo disse em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, e vamos ler, abençoado, está aí. Jesus dizendo: eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Jesus não mente. Eu não preciso falar mais nada, amados. Está aí, Jesus não mente. Agora, se você quiser continuar chamando de Jesus, Jesus de mentiroso, é um problema seu. Aí eu me calo diante disso. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Graça e paz, essa é a saudação que o povo do Senhor faz. Graça e paz, graça e paz, essa é a saudação que o povo do Senhor faz.